Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula de revisão, onde hoje nós estaremos revisando os conteúdos da disciplina de Matemática 2. Vocês viram, há alguns dias atrás, que a gente revisou os conteúdos que foram estudados na disciplina de Matemática 1. Então, assim como na Matemática 1, hoje a gente vai estar revisando os conteúdos de Matemática 2. Esses conteúdos estão no roteiro, certo? São os conteúdos que vão ser cobrados na última avaliação do quarto bimestre e eu convido a todos a prestarem o máximo de atenção, a estar com caderno em mãos, com lápis, com caneta e borracha para fazer as principais anotações acerca dos conteúdos que serão abordados nesta videoaula, tá bem? Então desejo a todos uma ótima tarde, bons estudos, aproveitem. E hoje nós também temos o nosso plantão de tira dúvidas, que acontece a partir das 13h30, através do Google Meet, onde a gente também vai estar debatendo os conteúdos que estão sendo abordados nesta aula, tá bom? Então vamos comigo. Então, os conteúdos que a gente vai revisar são os polígonos, a soma das medidas dos ângulos internos, a área de alguns polígonos e as formas circulares. Lembrando que todos esses assuntos já foram trabalhados nas aulas anteriores e que o intuito da aula de hoje é apenas revisar os conceitos desses assuntos que foram estudados e também ver um pouco, de até onde trabalhamos esses conteúdos, certo? O primeiro conteúdo é os polígonos. Nós havíamos estudado que os polígonos são formas geométricas espaciais planas, cujo contorno é fechado e formado por segmentos de reta que não se cruzam. Isso mesmo, contorno fechado e os segmentos de reta não se cruzam. Como vocês podem ver nas três imagens, na primeira temos um quadrilátero, na segunda temos um triângulo e na terceira temos um quadrilátero que se classifica como trapézio. Vejam que essas formas, essas figuras, possuem um contorno fechado e os segmentos de reta que a formam não se cruzam, ok? Então, esse é o conceito básico de polígonos. Além do conceito básico, a gente havia estudado os elementos dos polígonos. Vimos que os polígonos são constituídos por lados, por ângulos internos e por vértices, né? Esses são os elementos de um polígono. Então, a gente tem aí um quadrilátero, que é um polígono que possui 4 lados, e nas pontas dele a gente vai destacar algumas letras do nosso alfabeto. Podemos ver as letras A, B, C e D. Observem o seguinte: um lado começa no A e termina no B. O outro começa no B e termina no C. O outro começa no C e termina no D. E o quarto lado começa no A e termina no D. Não podemos dizer que ele é formado pelo lado A, pelo lado B, pelo lado C e pelo lado D. Não podemos dizer isso, porque um lado começa no A e termina no B. O outro começa no B e termina no C, e assim por diante. Então, os lados dos polígonos são segmentos de reta. Então, temos aí um lado AB, temos o lado BC, o lado CD e o lado AD. Como são segmentos de reta, então a gente passa um traço em cima fazendo a indicação. Além dos lados, eles possuem os vértices. A gente estudou anteriormente que os vértices são as pontas da figura. E exatamente isso. Podemos ver que nas pontas deste retângulo temos as letras A, B, C e D. Além dos lados e dos vértices, a gente pode destacar os ângulos internos, que são as regiões que estão aí destacadas na cor branca na parte interna desse polígono, tá bom? No caso do retângulo, ele é formado por 4 ângulos retos, cada um mede 90 graus, né? E a soma dessas medidas resulta em 360 graus. Então, os ângulos internos aí a gente vai representar pelas letras que compõem os lados, porém colocando o acento circunflexo, indicando ângulos, certo? Então, os elementos dos polígonos são basicamente esses. Além dos elementos, eles podem receber classificações de acordo com o número de lados,
tá bom? O polígono que possui o menor número de lados é o triângulo, são 3 lados. Em seguida, temos o quadrilátero, que é o polígono de 4 lados. Temos o pentágono, que é o polígono de 5 lados. Temos o hexágono, que é o polígono de 6 lados. O heptágono, 7 lados. O octógono, 8 lados. O eneágono, 9 lados. O decágono, 10 lados. E assim por diante. Lembrando também que a mesma quantidade de lados é a mesma que a de ângulos internos e também de vértices. Então, o triângulo, por exemplo, possui 3 lados, 3 ângulos internos e 3 vértices. O decágono possui 10 vértices, 10 lados e 10 ângulos internos. Após esse estudo, a gente viu os polígonos convexos e não convexos, certo? Os polígonos convexos são aqueles que, quando a gente traça um segmento de reta, ele corta, o contorno da figura em apenas 2 pontos. Os não convexos tocam em mais de 2 pontos. Então, sempre que qualquer segmento de reta que passar pelo interior do polígono cortar em apenas 2 pontos, a gente diz que ele é convexo. Se cortar em mais de 2 pontos, é não convexo. E como é que a gente verifica isso? É simples, basta a gente passar um segmento de reta, tá bom? Vejam aí que nesse primeiro pentágono, a gente passou um segmento de reta na cor vermelha e ele corta a figura em apenas 2 pontos, como vocês podem ver aí que eu destaquei agora. Esse outro polígono, notem que ao passar um segmento de reta, ele corta em mais de 2 pontos, temos um total de 4 pontos, então ele é não convexo. Visualmente, é possível a gente diferenciar um polígono convexo de não convexo. Veja que os não convexos possuem uma determinada abertura, não no contorno, porque se a figura tiver abertura no contorno, ela não é polígono, certo? Mas sim no seu formato. Já o não convexo, ele não possui abertura em seu formato. Não estou falando no sentido da forma, tá bom? Do contorno. Também vimos os polígonos regulares, que são os polígonos que possuem os lados com a mesma medida, Então, por definição, os polígonos regulares, eles são aqueles polígonos que possuem todos os lados e todos os ângulos internos com a mesma medida. Eu não estou dizendo que a medida do lado é a mesma que a dos ângulos internos. Eu estou dizendo o seguinte: todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos internos também têm a mesma medida. Matematicamente falando, a gente diz que os lados são congruentes e que os ângulos internos são congruentes, tá bom? Então, nesse hexágono, que é um polígono de 6 lados que podemos ver aí, notem que todos os lados medem 2 centímetros. Todos os lados são congruentes. Vejam que todos os ângulos internos medem 120 graus. Todos são iguais, todos são congruentes. Assim, esse polígono ele é regular. Então, já tivemos algumas noções básicas sobre os polígonos. Agora nós iremos estudar em específico os triângulos, tá certo? Galera, os triângulos, eles podem receber classificações de acordo com as medidas dos lados. Eles podem ser equiláteros, isósceles ou escaleno. Os triângulos equiláteros são aqueles que possuem todos os lados com a mesma medida. Todos os lados são congruentes, como podemos ver na imagem a seguir, tá bom? Lembrando que os triângulos são polígonos que possuem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Os isósceles são aqueles polígonos que possuem ao menos 2 lados com medidas iguais. E os escalenos são aqueles que possuem os 3 lados com medidas diferentes. Pessoal, vejam o seguinte: se o triângulo equilátero possui os 3 lados com a mesma medida, e se o triângulo isósceles é aquele que possui ao menos 2 lados com medidas iguais, então a gente pode dizer que os triângulos equiláteros também são isósceles, não é isso? Além de receber classificação pelo tamanho dos lados, ele pode receber classificações de acordo com o ângulo, certo? Então, os triângulos também podem ser
retângulo, obtusângulo ou acutângulo, certo? Eles têm também essas 3 classificações. Ele é retângulo quando é formado por um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, como vocês podem ver destacado na imagem. Ele é obtusângulo quando o ângulo de formação é um ângulo obtuso. O ângulo obtuso é aquele que a medida é maior que 90 graus e menor que 180, conforme vocês podem ver destacado também na figura. E o acutângulo é formado por ângulos agudos, que são ângulos com medidas menores que 90 graus, certo? Como vocês podem ver em destaque também na imagem, certo? Então, nós estudamos os polígonos, vimos noções básicas, vimos conceitos gerais e agora nós estamos na parte mais específica dos triângulos. Após estudar os triângulos, temos também os quadriláteros, que são polígonos de 4 lados. Os quadriláteros, eles podem ser, retângulo, quadrado, losango, podem ser trapézio, podem ser também paralelogramo, certo? Nós temos esses 5 tipos de quadrilátero: retângulo, quadrado, losango, trapézio e paralelogramo. Esses são polígonos de 4 lados. E a seguir a gente vai ver um mapa conceitual que mostra um resumo bem interessante sobre os quadriláteros, certo? Aqui nas imagens a gente tem, deixa eu voltar, a primeira é um quadrado, em seguida temos um retângulo, depois um losango, um paralelogramo e por fim um trapézio. A gente vai ver que tudo isso são trapézios. Por quê, né? O trapézio, ele possui 2 lados paralelos e todos os quadriláteros possuem 2 lados paralelos. Então, os quadriláteros podem ser trapézios ou não trapézios. Eles são não trapézios quando possuem 4 lados, porém não têm 2 lados paralelos, tá bom? Os que a gente viu são classificados como trapézios. Então, temos os trapézios propriamente ditos, que tem uma base maior e uma base menor. No caso, temos aí 3 tipos, que é o trapézio isósceles, trapézio retângulo e trapézio escaleno. Vejam que a classificação é bem parecida com a dos triângulos. E temos os paralelogramos, que possuem 4 lados, Possuem lados opostos paralelos, que é o caso do paralelogramo oblíquo, o retângulo, o quadrado e o losango. Eu aconselho que vocês desenhem esse mapa conceitual no caderno de vocês para irem revisando, tá bom? Pessoal, além disso, tem a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono. Primeiramente, a gente vai estudar os triângulos, porque mais na frente vocês vão relembrar que para determinar a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono, para facilitar, é só transformá-lo, é só decompor esse polígono em triângulos, tá bom? Como nós estudamos na nossa aula. Então, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, se você somar a medida de A mais B mais C, sempre vai dar 180 graus. Temos aqui um exemplo de um triângulo que um ângulo interno mede 30 graus, o outro 80 e o outro x. E a gente vai descobrir o valor de x. Então, sabemos que se somar x mais 80 mais 30, vai dar 180. Temos aí uma equação bem simples. Nessa equação dá para a gente somar 80 mais 30, Então, x mais 80 mais 30 é 110. Então, x mais 110 graus é igual a 180 graus. Lembrem que nas equações, o x fica sozinho no primeiro membro, que é antes do sinal de igual, e o 110, que não tem letra, ele passa para o segundo membro, com sinal oposto. Se ele está positivo, ele vai para o segundo membro negativo. Então, teremos que x é igual a 180 menos 110 graus. Dá para diminuir? Sim. 180 menos 110 é 70. Então, x é igual a 70 graus. Ou seja, se substituirmos x por 70 graus neste triângulo e você somar os ângulos internos, vai dar exatamente 180 graus.
A seguir, nós iremos calcular a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer. No caso, nós temos um pentágono, certo? Então, o primeiro passo é decompor este polígono em triângulos, certo? Então, a gente vai decompor em triângulos e, em seguida, a gente vai multiplicar a quantidade de triângulos obtidos por 180. Então, já está dividido, né? Eu vou só marcar novamente para vocês. Vejamos que esse pentágono foi decomposto em 3 triângulos. Se um triângulo é 180, então 3 é 3 vezes 180 graus, tá bom? 3 vezes 180 é igual a 540 graus. Vamos a mais um exemplo do octógono, que é um polígono de 8 lados. Primeiro a gente decompõe em triângulos e depois multiplica a quantidade de triângulos obtidos por 180. Decompondo aí, nós temos um total de 6 triângulos, então fica 6 vezes 180, que é igual a 1080 graus. Então é bem simples. Temos um exercício para a gente verificar, né? Vamos classificar aí se é polígono ou não polígono. No item A não é polígono, porque o contorno é aberto, né? Na B é um polígono, possui o contorno fechado e os segmentos de reta não se cruzam. Na C é classificado, ou melhor, na E é um polígono e na F também são polígonos, né? No item C não é polígono porque o contorno é aberto, né? E não é formado apenas por segmentos de reta. E no item D temos um não polígono porque os segmentos de reta que formam a figura se cruzam, né? A gente vai classificar agora de acordo com a quantidade de lados. No item A tem 4 lados, então é um quadrilátero. No item B temos 3 lados, é um triângulo. Na C temos 5 lados, é um pentágono. Na D, 4 lados, é um quadrilátero. No item E tem 5 lados, é um pentágono. E no item F nós temos um hexágono, que é o polígono que possui 6 lados. Bem simples, não é? Pessoal, após ver essa parte mais básica, a gente vai estudar um segundo assunto, vai rever que é a área das figuras planas. No caso, temos aí um retângulo, né? O retângulo possui base e possui altura. E a área do retângulo consiste em você multiplicar a base pela altura. A área ela é usada diariamente, né, para quem trabalha principalmente com construções, quando se fala em revestimento. Por exemplo, quantos azulejos são necessários para revestir a sala da minha casa? Então, se a sua sala possui o formato de um retângulo, você mede o tamanho da largura, o tamanho do comprimento, que é base e altura, e multiplica um pelo outro. Aí você vai saber quantos metros quadrados de cerâmica são necessários para revestir. Isso é o conceito de área. Também temos o quadrado, que é um polígono formado por 4 lados e que todos são iguais. Como todos os lados são iguais, a área consiste em você multiplicar o lado por ele mesmo. Quando a gente multiplica o valor por ele mesmo, a gente está trabalhando com a potência que o expoente é 2, que a gente chama de quadrado, ou seja, a área é lado elevado ao quadrado, ou simplesmente lado vezes lado. Vamos ver a seguir exemplos usando essas medidas. Veja, temos um retângulo cuja base é 7 centímetros e a altura é 5 centímetros. A área é multiplicar a base vezes a altura, então vamos substituir na fórmula, né? A área vai ser igual a 7 vezes 5, que é igual a 35. A unidade de medida de área sempre fica elevada ao quadrado, porque você está multiplicando ela por ela mesma. Então, temos aí que a área desse retângulo é 35 centímetros quadrados. No segundo exemplo, temos um quadrado cujo lado mede 4 centímetros e a área é multiplicar lado vezes ele mesmo, ou seja, 4 vezes 4, que é 16. E a área de medida fica elevada ao quadrado. Temos aí que a área desse quadrado é de 16 centímetros quadrados. Tranquilo? Por fim, temos o triângulo. E o triângulo possui base e altura.
Vejam que o triângulo ele é a metade de um retângulo, então vamos multiplicar a base pela altura e dividir por 2, que é a metade. Se temos um triângulo em que a altura é 3 centímetros e a base é 8, substituindo na fórmula temos 8 vezes 3, dividido por 2. 8 vezes 3 é 24, 24 dividido por 2 é igual a 12, então 12 centímetros quadrados. Bem simples, né? A gente está apenas revisando. Então, temos aí uma questão, né? Temos um quadrado de lado 5 centímetros, a área lado vezes lado, que é 5 vezes 5, que é 25. Então, a área desse quadrado é de 25 centímetros quadrados. No item B, nós temos um retângulo de base medindo 6 centímetros e altura 5. A área é multiplicar a base pela altura, então fica 6 vezes 5, que é igual a 30, e a unidade de medida fica elevada ao quadrado. Temos aí 30 centímetros quadrados. Na C temos um triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Sendo assim, na fórmula fica 6 vezes 4 dividido por 2. 6 vezes 4 é 24. 24 dividido por 2 é igual a 12. Então, 12 centímetros quadrados. Já no item D, temos um paralelogramo, que não vai cair na prova, certo? A área do paralelogramo. A área do paralelogramo não vai cair na prova, então não interessa a gente rever, por enquanto. Temos ali outro retângulo, em que a base mede 3,5 e a altura 2,5. Multiplicando 3,5 vezes de 2,5, obtemos 8,75 centímetros quadrados. E no item F temos um triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, que fica 8 vezes 5, que é 40. 40 dividido por 2, 20. Temos aí 20 centímetros quadrados. Após estudar as áreas, nós vimos as formas circulares. Isso mesmo, vimos o círculo e a circunferência. Vimos que o círculo é essa região interna e que a circunferência é o contorno. Vimos que ambos possuem um centro, tá bom? O círculo e a circunferência possuem um círculo que está aí, um centro que está aí indicado, não é? E além do centro há outros elementos, como diâmetro, corda e raio, tá bem? Eu destaquei alguns pontos, certo? E vamos ver. O centro, como eu falei, é o ponto que fica bem no meio da circunferência, que no caso é o ponto O. O diâmetro é a distância entre dois pontos da circunferência que passa pelo centro, que no caso aí vai do A até o B. Dois pontos, mas que passam pelo centro. A distância é o diâmetro, então aí é o segmento AB. Temos o raio, que é a distância do centro a um ponto qualquer da circunferência. Temos o raio OC, também temos o raio OA e o raio OB, considerando que o raio é a metade do diâmetro também. E a corda é a distância entre dois pontos quaisquer na circunferência. Temos aí a corda DE, AB também é uma corda, certo? Então vamos ver aqui uma aplicação na questão. Uma questão que fala de circunferência, né? Em que a gente vai estar trabalhando esses elementos. Então, na circunferência de centro O, classifica os segmentos em raio, diâmetro ou corda. Pessoal, o segmento AD é a corda, né? É corda. O segmento OC é raio. O segmento EG, que podemos ver, é diâmetro. Diâmetro também é corda, né? Que é a distância entre dois pontos quaisquer na circunferência. O ponto EG nós temos corda também. O ponto BE nós temos corda. OF é raio e BF é diâmetro e também corda, não é? Então, esses são os elementos da circunferência, tá bom? Pessoal, esses são os assuntos que irão cair na prova, tá bom? Então, tenham o máximo de atenção, tá bom? É necessário. Também estarei fazendo agora a indicação das páginas do módulo, certo? No módulo 4, tá bom? Vocês podem ver esse conteúdo a partir da página 134, tá bom?
Esse conteúdo ele vai da página 134 até a página 158, certo? No módulo 4. Então, além de assistir a videoaula, é importante verificar a atividade do módulo, é importante rever o próprio vídeo, é importante vocês reverem os conceitos que foram estudados no decorrer das aulas, tá bom? Eu acredito que muitos de vocês devem ter anotado algumas informações importantes no caderno, né, em cada aula que a gente teve, em cada encontro do Meet que a gente também teve toda semana, toda quinta-feira a gente estava tendo encontros no Meet, tá bom? Então tudo isso foi e é necessário para a aprendizagem de vocês, né? Através daí, onde vocês adquiriram novos conhecimentos e aprimoraram também os que já possuíam, né? Foi através desses encontros no Meet que a gente socializou as principais dúvidas existentes sobre os conteúdos. Foi ali onde a gente pôde conversar semanalmente, né, sobre essas dúvidas que persistiam, tá bom? E hoje também temos o nosso último encontro para os alunos que não forem para a recuperação, tá certo? Então, desejo a todos bons estudos, continuem se esforçando que vocês irão longe, tá bom? E que assim, tenham todos uma ótima semana de prova, tenham muita calma na hora de resolver a prova. Não precisa de pesquisar, certo? Vocês têm potencial para resolver a avaliação usando os conhecimentos adquiridos e de forma consciente. Então não precisa de pressa, não precisa de dialogar sobre as questões na hora da resolução, cada um fazendo as suas questões de forma individual, até porque o Google Classroom é uma plataforma em que as atividades estão inseridas de forma individual, tá bom? Qualquer dúvidas podem procurar no privado, que a gente vai estar aí solucionando essas principais dúvidas. E não esqueçam de observar mais uma vez o roteiro. Então, pessoal, é basicamente isso, é o que está no roteiro, né, que são os polígonos, a soma das medidas dos ângulos internos, área, formas circulares. Tudo isso a gente estudou, alguns não somente em uma única aula, mas em mais de uma aula, certo? Então, conhecimento vocês têm para resolver a avaliação. A gente revisou, mesmo no intuito da gente relembrar alguns conceitos, né, que já fizeram algumas semanas que foram estudados, mas que as anotações que vocês fizeram são de extrema importância, tá bem? Então fiquem tranquilos, estudem. Também aconselho que vocês peguem o módulo, vejam as questões que foram feitas anteriormente, tá bom? E tentem resolver novamente essas questões, né? Reescrevam no caderno, que se estuda matemática sim. Muitas vezes é necessário a gente treinar um pouco para ver o que a gente aprendeu, o que a gente precisa focar mais, tá bom? Conhecimento nunca é demais, né? A gente sempre tem que estar à busca de aperfeiçoar o que a gente já tem e em busca também de novos conhecimentos, certo? Então, foco, determinação, organização foi algo muito importante durante todo esse período de pandemia, de estudos domiciliares, de atividades remotas, até porque isso exige organização do tempo, isso exige uma rotina de estudos com responsabilidade, com foco, né? E eu fiquei muito feliz em ver muitos alunos participando dos plantões, tirando dúvidas, questionando, realmente postando as atividades no Classroom, tá bom? É muito importante a postagem das atividades para a gente estar corrigindo, tá bom? Então agradeço demais a participação de todos. Tenham todos uma excelente tarde, bons estudos, foquem nos estudos, tá bom? Nessa etapa final é mais que importante rever o conteúdo que já foi estudado. E é isso, pessoal. Vejam esse vídeo quantas vezes forem necessárias, assistam novamente, foco, escrevam, reescrevam, treinem também, né? É importante. E assim,
busquem resolver realmente todos os exercícios do módulo, certo? Recebi muitas devolutivas de alunos, né, que estão aí com notas satisfatórias por sua participação, por sua desenvoltura e pelo ótimo desempenho nas atividades que foram propostas. Então, pessoal, aqui fica meu muito obrigado, que todos vocês tenham uma excelente semana de provas, que os resultados sejam satisfatórios, que vocês consigam se concentrar e consigam resolver todas as avaliações em tempo hábil, para que todos fiquem de férias e possam aí ter bons dias de férias e que essa pandemia passe logo. Aqui fica muito obrigado, se cuidem e até a próxima aula.